Amém? Eu vou perguntar uma coisa. Você entende a fé? Vocês sabem o que é fé? Como que ela funciona? Eu sei que se eu perguntar para qualquer um aqui dentro se você tem fé, você vai dizer que tem. Mas o que a tua fé tem feito por você até agora? Né? Como que ela tem funcionado? O que você tem recebido de Deus até agora? Através da sua fé. Porque fé, se você for ver o significado dela, seria confiança. Confiar plenamente em alguém. A gente, quando confia em político, a gente se decepciona. Quando confia em amigos, se decepciona. Às vezes até em parentes se decepciona. Em namorados piorou, né? Ou namoradas. Mas quando você confia em Deus, Ele não te decepciona. Ele te ensina a você receber o melhor em todas as áreas da tua vida. E se nós aprendermos como usarmos a nossa fé, eu estou às vezes falando um pouco mais direto, porque tem bastante jovens aqui hoje. Se você aprender a usar a sua fé, você vai determinar como vai ser a tua vida amanhã. Se você aprender a usar a tua fé em Deus, você determina se você vai ser abençoado amanhã ou não. No trabalho, profissionalmente, no casamento, em tudo. Na criação dos teus filhos. Você pode começar a plantar hoje, para colher amanhã. Então depende de cada um de nós. Se a gente aprender a como aplicar a fé, como desenvolver a nossa fé na nossa vida, você determina como vai ser o teu futuro. Em todas as áreas da tua vida. Às vezes a gente é muito imediatista. A gente quer plantar hoje para colher amanhã. Mas todo plantio tem um tempo para desenvolver. Alguns irmãos aqui trabalham no sítio, com plantação. Então, se você plantar o milho, ele tem um tempo determinado para produzir o pé de milho e a espiga. Se você plantar o feijão, ele tem um tempo determinado. Ô, Tiago, tá? Se você plantar o arroz, ele tem um tempo determinado. Se você plantar um outro tipo de planta, às vezes demora mais ou menos, mas o que você plantar, você vai colher. É impossível você plantar feijão e colher melancia. É impossível. Ou você plantar milho e colher arroz. Então assim é na palavra de Deus. Eu tenho que saber o que eu estou plantando na minha vida. Como que eu estou desenvolvendo a minha vida espiritual. E em cada área que você vai para Deus, e você entrega aquilo para Deus, Ele vai desenvolvendo a tua fé. Naquela área. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu tinha uma sede muito grande de Deus de pregar a palavra. E eu enfrentei umas situações muito difíceis na minha vida. E há uns 15 anos atrás, eu estava desorientado. Em 3 meses eu emagreci 11 quilos. E fazia pouco tempo que eu estava na igreja. Muito pouco tempo. Então eu não tinha nenhuma maturidade espiritual e não tinha pastores que me ensinassem também. Os pastores, como hoje, só pensavam em dízimo. Só pensavam em beleza da igreja. Eles não se importavam muito em ensinar as pessoas a andar na fé. E um certo dia eu estava lá na represa, na beira da represa de Rio Preto, chorando. Meu pai estava muito doente na época, minha mãe não tinha entendimento nenhum da palavra, os amigos não entendiam aquilo, porque a maioria dos meus amigos era do mundo. Fazia pouco tempo que eu tinha me convertido. E eu resolvi ligar para uma pessoa, e ele me fez uma pergunta: você crê que tudo bem opera para o bem daqueles que amam a Deus? Eu falei: eu creio. Ele falou: então você vai orar em línguas e ler a palavra. Eu falei: mas só isso? Isso vai mudar a minha vida? Né? Ele falou: você crê ou não crê? Eu falei: eu creio mais. Ele falou: não tem mais. Você crê ou não crê? Para encurtar a conversa, eu falei que cria. E eu comecei a me entregar a Deus. Não dava tempo de ir na igreja, eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas, uma folga só por semana, e ainda no final de semana, durante o dia, eu fazia bico numa lanchonete lá no Clube do Campo do Palestra de Rio Preto. Mas eu comecei a usar todo o tempo que eu tinha para me entregar a Deus. E Deus foi, em prazo de 1 ano, mudando tudo na minha vida. Eu tinha tentado vários anos entrar no banco, para trabalhar no banco na época, e eu não conseguia. Naquele ano, Deus abriu as portas e eu passei a trabalhar dentro do Bradesco. E eu trabalhei na área de previdência lá durante 3 anos, e só saí de lá para pregar o Evangelho. Deus foi revertendo tudo na minha vida à medida que eu deixava Ele trabalhar no meu coração.
E aí eu comecei a pregar para poucas pessoas. Eu cheguei a pregar para 5, 6 pessoas. E Deus foi aumentando. Hoje eu conheço quase todos os estados do Brasil pregando evangelho. Tem lugares que eu nunca fui que eu estou convidado para ir. Nós estamos com o trabalho em várias cidades do estado de São Paulo. Dessa última vez eu recebi convite para ir para o Acre, para ir para Alagoas, Salvador, Campo Grande e mais lugares, para pregar o evangelho. Eu nunca esperava que Deus fosse me usar dessa maneira, mas eu tive que dar os primeiros passos. Talvez você nunca vai ser um pregador, mas você pode ser um grande empresário, você pode ser uma grande empresária, você pode ser uma mulher de oração, você pode constituir uma família abençoada. Vai depender de como você vai entregar a sua vida hoje, para você colher amanhã. E Deus tem isso para você, porque a fé, ela não faz acepção de pessoa. Se uma criança crê, ela recebe. Se um adolescente crê em Deus, ele recebe. Se um velho crê em Deus, ele recebe de Deus. Deus, ele quer apenas uma pessoa de fé para se relacionar com ela. Apenas uma pessoa de fé. Às vezes você fala, mas eu nem sei ler a Bíblia direito, eu sou tão simples. Aprende. Eu não estou te falando de costume, eu não estou te falando de cabelo comprido. Cabelo comprido não leva para o céu, terno não leva para o céu. Você entendeu? Eu não estou dizendo que você para de usar joia. Deus não está olhando se você está usando um brinco ou um colar. Ele te ama do mesmo jeito. Ele está olhando é o teu coração. É dentro de você. Se você quer um relacionamento com Ele. E se você abrir o coração para Ele, Ele anda com você. Abençoa a tua família, abençoa o teu lar. Faz coisas que você não tem nem ideia. Então Jesus, conversando com os apóstolos, eles tinham feito uma pergunta para Jesus, como que podia ter fé, e Jesus ensinou eles. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas. Abre lá. Capítulo 17, versículo 5. Amém? 17, versículo 5. Vamos lá então. Disseram os discípulos, ou os apóstolos, ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. E olha que Jesus respondeu: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que tem a ver um grão de mostarda com aumentar a fé? Por que Jesus falou isso para eles? Muitas pessoas ensinam que você tem que ter a fé, nem que for do tamanho de uma sementinha, e aí você consegue tudo que você quer. Mentira, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de uma dinâmica de vida. Ele está falando, se a fé de vocês se desenvolver como essa sementinha desenvolve, e se torna uma grande árvore, vocês vão dizer, a moreira ali no caso era a circunstância, ou a montanha é a circunstância. Vocês vão dizer para essa moreira, ou para essa montanha: sai da minha frente, com a enfermidade no caso, o problema financeiro, a falta de paz, a falta de angústia, a tristeza, o tormento, e ele vai sair da frente de você. Se você tiver uma fé desse tamanhozinho, se ela desenvolver desse jeito. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você pega uma sementinha, seja de qualquer coisa, vamos pegar de milho. Você pega um grão de milho, você olha para ele, o que ele tem de diferente de uma outra semente? Às vezes a cor, o tamanhozinho, mas quando você vai e planta aquela semente de milho, dentro dela tem uma dinâmica de vida. É a mesma coisa da semente de mostarda. Você vai plantar aquela semente de milho e dali uns dias você passa e está um pezinho de milho lá. Mas ainda não é um pé de milho completo. Mas tem toda a dinâmica de um pé de milho ali. Tem tudo que ele precisa para ser um pé de milho. Quando você pega aquela sementinha, ela tem tudo que ela precisa para ser um pé de milho, mas precisa de fazer uma coisa. Fazer o quê? Plantar e cuidar. Quando o sitiante vai, o que ele faz? Tomba, gradeia a terra lá e planta o milho. E aí ele fica torcendo para chover mais, porque o milho precisa de água. E aí ele torce para durante aquele período não faltar água, para o sol não queimar demais a planta. Até que aquela plantinha vai crescendo, crescendo, e aí de repente ela solta uns pendões, né? É sinal que logo logo a espiga vem. E aí começa a nascer uma espiguinha,
fala muito boneca, né? As meninas de hoje nunca brincou com a espiga de milho, né? Mas o pessoal antigo aqui sabe o que eu estou falando. Hoje vocês têm boneca do jeito que vocês querem. Mas naquela época não tinha dinheiro para comprar boneca. Então, as meninas pegavam a espiga de milho quando ela estava verde ainda, e aquele cabelinho da espiga era o cabelo dela. A espiguinha de milho era o neném. Eu estou mentindo aqui? Pegava. Sabe o que os meninos faziam? A gente pegava manga verde para fazer boi. Vocês dão uma risada? Não é verdade. Porque os pais não tinham dinheiro. Brinquedo naquela época era só no Natal. Hoje a coisa é muito fácil, mas na nossa época era só no Natal. Ainda eu peguei uma época um pouquinho melhor, mas os meus pais. Então você pegava uma manga verde, você punha 4 palitinhos de fósforo embaixo, eram os pezinhos dele. Aí quebrava um palito e fazia o chifre, eram as vaquinhas. É verdade. Mas aquela bonequinha de milho, ela não tinha, ainda não servia para nada. Mas à medida que o tempo vai passando, a hora que você abrir aquela boneca, ela é uma espiga. E você plantou 1 grão, e você colhe centenas de grãos. Às vezes você colhe num pé 2 espigas. Então Jesus estava dizendo que se eu desenvolver a minha fé, tudo que a palavra promete eu vou colher. Se eu aprender a deixar Deus desenvolver a minha fé, eu vou aprender a me firmar nas promessas de Deus e receber de Deus. Receber de Deus. E você vai ver que é incrível isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você, às vezes, porque para uma cidade menor, os jovens ficam, você agora é crente, é cristão, e não sei o que, e fica às vezes zombando, e às vezes a gente tem até vergonha de dizer que é cristão, né? Mas lá em São Paulo, os jovens estão tão desesperados por causa das drogas, eles não sabem como fazer mais, prostituição. Tem igrejas esse horário em São Paulo, que tem 3, 4 mil jovens adorando a Deus. Sabe quem? Ex-surfistas, ou surfistas, atletas, tudo lá. Porque nada preencheu eles. Estão lá buscando a Jesus. Esse menino que vai vir aqui, o Márcio, que vai na Votuporanga, eles faziam um trabalho em Campo Grande com 1.300 jovens. O culto de sábado tinha 1.300 jovens dentro da igreja. Sabia que se vocês começarem a buscar Deus aqui, isso aqui fica pequeno em pouco tempo? Porque os jovens, quando vê a realidade de Deus na vida de vocês, eles vão querer isso também. A simplicidade de Deus. Porque quando Deus começa a entrar no teu coração, aí você vai ver o que realmente é alegria. O que realmente é ter prazer nas coisas. Então nós precisamos aprender como deixar a nossa fé desenvolver. Ele disse, se a tua fé tiver a dinâmica de vida como uma semente de mostarda, porque Jesus disse que a semente de mostarda, ela produz uma árvore tão grande, uma hortaliça, que os passarinhos vêm e faz ninho nela, de tão grande que ela fica. E ela é uma das menores sementes que tem. Ela é menor que a semente de arroz, que 1 grão de arroz. Por isso que Jesus falou, não importa o tamanho, se você deixar desenvolver, o que ela vai ser. Então, mesmo que a tua fé seja pequenininha, porque se você não tivesse fé, vocês não estariam aqui hoje. Se vocês estão aqui, porque vocês têm fé. Mas talvez a fé de vocês ainda não está trazendo frutos para a vida de vocês. E vocês querem colher. Quem que não quer andar com Deus e receber de Deus? Qualquer um quer. Então eu preciso aprender como exercitar a minha fé. Como deixá-la desenvolver. E Jesus disse que viria alguém para me ensinar a fazer isso. Então abre lá agora em Judas, perto de Apocalipse. É o último livro antes de Apocalipse. Livro não, carta, né? Só tem uma página. Antes de ir lá, vai em Hebreus. Porque você vai entender por que você precisa da fé para receber de Deus. Qualquer crente, qualquer pessoa, ele precisa aprender a ter fé para receber de Deus. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. 11, versículo 6. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, por que tantas pessoas são enganadas? Elas vão na igreja e dizem, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer troca com Deus, você tem que fazer aquilo. Por que eles dizem isso? Porque eles não ensinam a fé para as pessoas. Então aqui está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Sem fé é impossível. Por quê? Porque, olha o que ele diz lá depois.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeira coisa, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. E que Ele recompensa os que o buscam. Ah, mas eu creio que Deus existe. Mas como é que você crê que Deus existe? Como você crê? Até onde vai a tua fé? Ah, Versilei, eu creio que Ele é o meu Salvador. Amém? Ele é o seu Salvador. Você é salvo. Ah, eu creio que eu posso sair da enfermidade. E se você aprender a crer que Ele já levou as tuas enfermidades, não é melhor? Ah, eu creio que eu não preciso ter medo, que nenhum mal me sucederá. Amém? É fé. Eu creio que a minha família pode ser salva. Glória a Deus. Mas eu não sei como fazer eles serem salvos. Eu creio que se eu buscar Deus, ainda vou ter um namorado abençoado. Uma namorada. E que vai ser um esposo abençoado. Mas eu não sei como. Eu te ensino como. Agora vocês gostaram, né? Eu ensino. Eu ensino. Porque eu sei como faz. Eu creio que Deus pode me abençoar nos estudos profissionalmente e eu ser um empresário um dia que vou semear na obra de Deus. Não porque o pastor pede, mas porque eu amo a obra de Deus. Eu te ensino como. É fácil. Andar com Deus é gostoso. Se você aprender a andar com Deus, as pessoas vão ver que você é diferente. O que Deus pode fazer na tua vida? O que Ele pode fazer? Então é por isso que eu preciso saber como usar a minha fé. Então agora vamos lá em Judas, então, que nós vamos aprender. Eu já sei que se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Agora eu preciso aprender como usar a minha fé. Judas é antes de Apocalipse, é a última carta antes de Apocalipse. Amém? Ele diz assim no versículo 3: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Por que ele está dizendo que a salvação é comum? Ele estava escrevendo para irmãos. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então todos aqueles que tinham aceitado Jesus eram salvos como ele. Que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem são os santos? Você é santo. Eu sou pecador. Mas a palavra santo aqui não é o santinho que as pessoas têm em casa. A palavra santo aqui é separável. Ou seja, um dia que você aceitou Jesus, você se separou. Então você se santificou. Então você é separado. Por isso que ele falou santos. Você é separado por Deus. E Jesus ama você. Você agora é propriedade de Deus. Não é propriedade de pastor, de ninguém. É propriedade de Deus. Por isso que você não tem que usar carteirinha no bolso. Eu sou da igreja tal. Porque lá no céu não vai ter carteirinha. Lá no céu, Deus só vai olhar aqueles que são lavados no sangue de Jesus. Que um dia aceitaram Jesus como Salvador. E aí ele vai dizer assim: pode entrar porque você é meu filho. Não vai pedir carteirinha. Deus não olha nome de igreja. Nós temos um nome desse ministério, mas esse nome não salva ninguém. O que salva é Jesus. Você entendeu? É no teu coração que Deus está olhando. Você é dele. Não é carteirinha, não é homem, não é ninguém. Você é salvo pela graça de Deus. E aí ele disse assim, ele começa a ensinar, continua dizendo: exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora olha no versículo 20. Ele mostra como. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, já foi entregue para você. O dia que você aceitou Jesus, essa fé foi colocada dentro do teu coração. Você teve a fé para a salvação, que é pela graça de Deus, e essa fé é para andar com Deus. Então essa fé, ela é uma semente, como a mostarda que Jesus disse. Mas ele disse: se você desenvolver essa semente, essa fé, ela vai se tornar tão grande que nada será impossível para você. Você vai conseguir o que você quer. Deus vai te usar. Vai usar você. E aí ele diz assim: e vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus. Como é que eu edifico a minha fé então? Ele disse que é para mim orar no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador? Levanta a mão aqui dentro.
Agora, quantos são batizados no Espírito Santo e oram em línguas? Levanta a mão. Pouca gente. Por quê? Você não ora em línguas? Por que você não foi? Ah, Deus não quis. Mentira. Deus mais quer te dar o Espírito Santo. Ah, porque eu pequei. Pede perdão, Ele te perdoa. Ah, mas é porque eu sou ruim. Se entrega ao Espírito Santo, você vai ficar bonzinho. Você entendeu? É simples assim. É simples assim. O que eu preciso é abrir uma condição para Deus. Por quê? Porque quando Jesus veio aqui na terra e ministrou com a humanidade, antes de ir embora ele falou, olha, eu vou deixar o Espírito Santo aqui na terra, para ele ajudar vocês. Ele disse, o Espírito Santo vai ensinar vocês. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. É a presença de Deus na nossa vida. Então olha lá agora no Evangelho de João, São João, no capítulo 14. Amém? Versículo 15. Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que esteja convosco por quanto tempo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus disse outro Consolador? Porque enquanto Jesus estava aqui na terra com os apóstolos, Ele era o Consolador. A palavra no original para Consolador significa advogado de defesa, fortalecedor, conselheiro, amigo fiel. Então o Espírito Santo é tudo isso para você. E Jesus aqui na terra, Ele era tudo isso para os apóstolos. Ele aconselhava, Ele consolava, Ele ajudava, Ele fortalecia, Ele mostrou a verdade para eles, o amor de Deus. Quando uma mulher foi pega em adultério, os judeus pegaram ela e levaram para Jesus e falou, olha, a lei diz que nós devemos apedrejar ela, porque ela foi pega no próprio ato adulterando. E Jesus estava escrevendo na areia. E aí ele olhou para aqueles homens e disse, aquele entre vós que não tem pecado, lança a primeira pedra. Quando Jesus disse aquilo, que aqueles homens começaram a olhar para dentro deles, eles começaram a enxergar tudo o pecado que eles tinham. E eles aqui, ó, foi tudo embora. E largou a mulher lá. E aí Jesus perguntou para a mulher, olha, cadê aqueles homens que estavam te condenando? E ela disse, foi tudo embora, Jesus. Ele falou, nem tão pouco eu te condeno, filha. Vai e não peques mais. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou te salvando. Agora arruma a tua vida e não peques mais. Jesus poderia ter condenado ela, mas Deus não te condena. Deus ama você. E Deus quer você com Ele, não longe dele. Então é assim que é a palavra de Deus. Então quando Ele falou do Espírito Santo, é o mesmo amor que o Espírito Santo tem por você. Você pode estar em qualquer lugar, mas você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Tinha um jovem lá em Rio Preto, quando eu conheci ele mexia com drogas. Ele participou de assalto à mão armada, logo que eu comecei no ministério. E ele usava drogas que às vezes as veias ficavam tudo cheias de furinho. E eu ministrei para ele, e às vezes ele ligava à noite para mim chorando e dizia, ó, eu usei droga, mas eu não quero mais ficar com esse negócio. E eu fui ministrando para ele foi batizado no Espírito Santo, aceitou a palavra de Deus. Eu falei, ora muito em línguas e leia muita palavra, mesmo que você tiver acabado de usar droga, não para de fazer isso. Ora em línguas e leia a palavra. Por quê? É a única ajuda que você vai ter o tempo todo. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está pegando aquela condição que você não tem e está te ajudando para te fortalecer. E ele foi fazendo isso e durante uns 2 anos ele ficava bem, dali a pouco caía nas drogas de novo. Ficava bem, caía nas drogas de novo. Mas quando passou quase 3 anos, ele ficou totalmente livre. E hoje ele é livre, casado, já há 11 anos, nunca mais mexeu com isso. A Deus tudo é possível, porque aí Deus vai desenvolvendo a tua fé. Então, da mesma maneira que aquele jovem saiu das drogas, a pessoa pode sair de uma enfermidade, pode sair de um tormento, de uma opressão, pode sair de um problema financeiro, de qualquer área, porque Jesus já venceu tudo por nós. Você pode ganhar uma pessoa da tua família para Jesus, de graça, viu? Deus não cobra. E ele disse que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Ele disse aqui, ele habita convosco. Por que ele disse isso? Porque enquanto os apóstolos estavam com Jesus, e Jesus não tinha morrido na cruz,
o Espírito Santo não tinha sido derramado. Então o Espírito Santo habitava com eles porque ele estava em Jesus. E eles estavam com Jesus. Mas quando Jesus morreu e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, a hora que ele subiu para o céu, ele enviou o Espírito Santo. E aí ele foi derramado sobre todos os apóstolos que estavam na igreja de Atos, na igreja primitiva. Olha o que ele continua dizendo dele, aí no capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como que é esse negócio de lembrar? A palavra lembrar no original é trazer gradativamente a lembrança, a memória. Então os apóstolos andaram 3 anos com Jesus. E aí o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a orar. E a buscar a Deus, que não tinha o Novo Testamento então. Só tinha o Velho Testamento. Eles não tinham que nem nós para ler. Foi eles que escreveram. Então eles não tinham como ler. Mas Deus, o Espírito Santo começou a trazer toda aquela verdade no coração deles. Eles começaram a lembrar de cada ensinamento de Jesus. E Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrevendo a Bíblia. Aí depois o apóstolo Paulo, Tiago, foi escrevendo. João, Pedro, e escreveu a Bíblia, o Novo Testamento. Então hoje, quando você aprender a se entregar ao Espírito Santo, às vezes você lê a Bíblia e não entende nada. Mas à medida que você for orando, Deus começa a revelar o que Ele é dentro do teu coração. É isso que começa a aumentar a tua fé. A tua fé começa a desenvolver. A palavra começa a ficar viva dentro de você. Dentro do teu coração. Olha no capítulo 15 que Jesus disse do Espírito Santo. Lá ele diz que ele nos ensinará todas as coisas. Mas no capítulo 15 ele diz assim, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis de mim. O que é a palavra testificar? O Espírito Santo vai confirmar no teu coração quem é Jesus para você. Que ele realmente te cura, que ele realmente te abençoa, que ele te liberta, que ele faz tudo isso para você. Que ele é teu amigo. Ele é o seu amigo. O amigo mais fiel que você pode ter na tua vida. O dia que você estiver, às vezes, sozinho no seu quarto, em algum lugar, e você fala, oh Deus, eu te agradeço, Jesus, porque tu és o meu Senhor Espírito Santo, tu és o meu Consolador, o meu amigo. Você vai ver a presença de Deus aonde você estiver. Ele nunca te deixa, nunca te desampara. Tem momentos que às vezes nem o nosso pai, nem a nossa mãe, ninguém entende a gente. Mas ele entende. Eu tinha um problema quando eu era adolescente, eu tinha uns 15 para 16 anos, e eu sofri um acidente. E eu perdi muito sangue, me machucou muito. E eu emagreci demais, eu já era magro, eu fiquei mais magro. Mas parecia uma vara de coçar estrela, você já viu isso? E eu comecei a ter complexo dentro de mim. E eu passava perto das pessoas, se alguém olhasse diferente para mim, eu falava, está rindo de mim. Se uma moça olhasse para mim, eu falava, está olhando para tirar o sarro de mim. Se eu passasse perto de umas meninas e elas estivessem conversando e rindo, é de mim. Quando eu estava perto dos colegas, eu não tinha vergonha nenhuma, mas quando eu estava sozinho, e eu fui nascendo com aquele trauma. E eu ia nos lugares, eu me sentia inferior a todo mundo. E eu não conseguia contar aquilo para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para meus amigos, para ninguém. Eu fui guardando aquilo comigo. E depois eu fui crescendo. Na época eu treinei muito esporte. Tudo que você acha que você gosta, eu gostava. Você às vezes me vê aqui hoje e fala, você não sabe o que você está falando. Eu já disputei concurso de dança, eu treinei capoeira, eu treinava tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Tudo. Eu era um jovem como você, bebia. Só que eu bebia por causa do complexo. Eu não tinha coragem de fazer as coisas, então eu bebia para dar coragem. Principalmente nos bailinhos, né? Eu estou errado? Hoje está fácil, mas na nossa época, você tinha que, você conseguia dançar com a menina e o baile inteiro. Hoje não, as meninas bem tiram para dançar, né? Mudou tudo. Mas eu nasci com aquele trauma. E quando eu fui para Jesus, eu fui com aquele trauma. Mas à medida que eu comecei a me entregar a Deus, você acha que eu ia ter coragem de pegar um microfone? Aqui eu estou pregando para poucas pessoas, já preguei para 2.000 pessoas. Você acha que eu ia ter coragem de ficar na frente de 2.000 pessoas e pregar o Evangelho, se eu não tivesse curado por Deus? Às vezes não é esse o teu problema, às vezes é outro. Jovens passam muito problema no relacionamento com os pais,
às vezes rejeição, trauma. E isso machuca você por dentro. E às vezes, né, você não consegue pôr isso para fora, mas o Espírito Santo te ajuda nisso também. Ele te ajuda. Então, como é, Versilei, que eu posso ter fé? Eu vou ter que usar vestido comprido para ter fé? Não. Eu tenho que usar um terno, no caso dos meninos? Também não. Eu tenho que trazer dinheiro para você? Também não. Eu não quero ter dinheiro. Deus cuida de mim. Ele supra as minhas necessidades. O que eu tenho que fazer então? Tem uma carteirinha da igreja? Também carteirinha não te salva. Você tem que aprender a deixar Deus aumentar a tua fé. Você aceitou Jesus? Então deixa Ele aumentar a tua fé. Se entregando ao Espírito Santo. Ah, mas como que funciona esse negócio de orar em línguas? Vamos ver o que aconteceu com aquelas pessoas que aceitaram Jesus? Vamos ver? Abrem em Atos dos Apóstolos, no capítulo, acho que 2. Os apóstolos, quando Jesus foi crucificado, eles saíram tudo correndo. Começaram todos eles a abandonar Jesus, porque eles ficaram com medo, mataram Jesus, vão matar a gente também. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus foi atrás deles. E Jesus disse assim, olha, eu ressuscitei, eu estou aqui. E começou a dizer para eles, eu não estou mais morto, eu tinha que morrer na cruz por causa de vocês, mas eu ressuscitei. E ele disse, agora vocês precisam ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Vocês que me aceitaram, vocês irão receber o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Amém? Vamos ver o que está escrito. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Está vendo? Foi isso que aconteceu. Agora olha no versículo, capítulo 2, versículo 37. Pedro começou a pregar para eles. E diz assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí olha o que ele diz mais embaixo. A promessa diz respeito a vós naquela época, a vossos filhos, a próxima geração, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você não foi chamado por Deus? Você não foi salvo? Então a promessa é para você. A promessa é para você. Para cada um. Ser batizado no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aqueles que já são batizados no Espírito Santo, passa tempo com o Espírito Santo. Ora em línguas. Leia a palavra. Porque a tua fé vai aumentar. Você vai ser um cristão diferente. Um cristão diferente. Você vai ser livre em Deus. Usado por Deus. Você vai aprender. Você sabia que você pode aprender a sair de enfermidade? Qualquer coisa. Opressão, depressão. Qualquer enfermidade. Você vai começar a exercer a tua fé nela. Alguns de vocês aqui podem ser curados hoje aqui. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu aprendi a sair da enfermidade e eu edifiquei a minha fé, onde Deus pode me usar para orar pelos outros. Então eu sei que funciona. Mas é assim, você tem o Espírito Santo. E Ele é a melhor pessoa, o melhor amigo que você pode ter. O melhor amigo. Habita em você. Então vamos ver mais uma passagem só. Atos, deixa eu achar o versículo. Capítulo 10, versículo 24. Vou só fazer uma perguntinha. Quem que sente medo aqui? Levanta a mão. Você não precisa ter mais medo a partir de hoje. Eu vou te ensinar a não ter medo. Sabe do que eu morria de medo? De trovão. Eu não sei a idade de vocês, acho que vocês são mais velhos que eu. Mas quando eu tinha 15 anos, estou falando sério, eu nem nasceu o cabelo em mim ainda. Mas quando eu tinha 15 anos, você sabe que quando armava um tempo de chuva que nem armou hoje, eu ficava num pânico tão grande que eu ia e acendia a vela na beira da minha cama. E eu cobria a cabeça para não ver o relâmpago. Porque eu sabia que quando relampeasse ia dar trovão.
Hoje eu gosto de ver tempo de chuva. É só porque eu falei. Mas eu tinha medo. Mas à medida que eu fui me entregando a Deus, hoje eu não tenho medo disso e de nada. Vocês não têm ideia nos lugares que Deus já me colocou para pregar a palavra. Porque eu aprendi a confiar nele. E Deus usa você também. Capítulo 10, versículo 24 diz assim. Deixa eu ver esse aqui. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, era um centurião, um soldado, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Nunca ajoelha diante de homem nenhum, nem de pastor, nem de ninguém. Porque o apóstolo Pedro foi um dos apóstolos mais chegados a Jesus. E ele não permitiu ninguém se ajoelhar diante dele. Porque ele sabia que ajoelhar só diante de Deus. Por isso que ele não permitiu que Cornélio se ajoelhasse diante dele. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. E aí olha o que aconteceu. Versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deixa eu achar outro versículo aqui. Versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gentios é toda nação que não é judia. Que nem Alemanha, Brasil, tudo significa gentios, ou seja, que não é judeu. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então o Espírito Santo é para todo aquele que crê. A oração em línguas também. Então qualquer um pode ser batizado no Espírito Santo, a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor. Queria que vocês ficassem de pé. Aleluia, Jesus. Ronaldo, vem para cá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você tem medo, como alguns falou que tem, você pode acabar o teu medo hoje. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, você pode ser curado hoje. Por quê? Porque Deus te ama. Deus ama você. E se alguém depois quiser vir aqui e ser batizado no Espírito Santo, você vai ser batizado. E você vai orar em outras línguas. Por que, Versilei, que você está falando isso? Você leu o que está escrito aqui? Não fui eu que disse isso. Esses sinais acompanharão os que crerem. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele disse isso. Orarão pelos enfermos e eles serão curados. É uma promessa de Deus. Aleluia. Queria vocês estão aí, levantasse sua mão. Onde você está? Feche seus olhos. Esquece quem está do teu lado nesse momento.